E aí pessoal, beleza? No vídeo passado nós falamos sobre finanças e filosofia, que algumas pessoas acham que esses temas são antagônicos e não podem se misturar. No vídeo de hoje nós vamos explorar esse tema do enriquecimento. Será que eu devo enriquecer ou eu devo me contentar? Muita gente acredita que ou você faz uma coisa ou você faz outra, como se essas coisas também fossem antagônicas, como se elas fossem excludentes, né? Ou você enriquece, e aí, geralmente as pessoas atrelam isso à ganância, a uma coisa ruim, e nós vamos desmistificar isso aqui nesse canal. Ou você se contenta com o que você tem e não tem aquela ambição e esse tipo de coisa, né? Geralmente num tom mais espiritual. E nesse vídeo aqui eu vou dividir justamente a primeira parte focando nessa parte teológica, espiritual, moral. Porque há quem diga que é errado espiritualmente você buscar enriquecer, porque a Bíblia também fala sobre contentamento, fala muito a respeito disso, né? Só que a Bíblia também fala sobre enriquecimento, né? Então vou citar um pouco a respeito disso, e no segundo momento eu vou falar sobre uma parte mais filosófica, também com alguns exemplos reais de filósofos que não só eram ricos, mas que falavam sobre a nossa condição diante das riquezas, como que eu devo me comportar, como que eu devo enxergar a minha riqueza material, eu devo buscá-la ou não, eu devo ser indiferente em relação a isso ou não. Então a ideia desse vídeo hoje é um tema que talvez seja um pouco mais polêmico, né? Eu devo me contentar com o que eu tenho ou eu devo buscar mais, enriquecer, né? Então, primeiramente, antes de nós entrarmos nisso, tem muita gente que fala que ser rico não é errado, mas querer ser rico é errado. E embora isso pareça fazer sentido, a gente percebe que não faz, porque logicamente não tem como você afirmar que ser alguma coisa é certo, mas querer ser, ou seja, chegar até lá, o caminho que você percorre para chegar até lá é errado. Isso não faz sentido, porque então como que a pessoa vai se tornar rica? Querer ser rico é certo, não tem nada de errado, mas querer ser é errado. Então, de onde vai vir a riqueza? Vai cair do céu, né? A pessoa que é rica, ela só é rica porque ela quis ser rica, né? Ela caminhou por esse processo, né? E ela se dedicou para isso. Então, não faz sentido nenhum você afirmar esse tipo de coisa, né? Então, se você admite que não tem problema em ser rico, você precisa admitir que querer ser rico também não tem problema nenhum, certo? Então, acho que esse argumento já consegue destruir muitas opiniões e argumentos errados que a gente vê por aí, né? Já nessa parte teológica, a gente vê que a Bíblia fala tanto sobre contentamento quanto enriquecimento. Em Provérbios 21:5 diz que quem planeja e trabalha com dedicação prospera. Então essa prosperidade diz respeito aí ao enriquecimento material. Então, se você tem um planejamento, trabalha, se dedica, se esforça, você vai prosperar. E, por outro lado também, a Bíblia diz que nós devemos nos contentar com o que nós temos. Lá em 1 Timóteo 6, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Infelizmente, muita gente nem interpreta isso errado. Elas omitem a palavra o amor ao dinheiro e elas se lembram desse versículo como se fosse o dinheiro é a raiz de todos os males. E o dinheiro não pode ser a raiz de todos os males, porque o dinheiro não tem nada de errado em si. As pessoas atribuem uma coisa ao dinheiro, elas imputam um sentimento a ele e acham que ele pode ser bom ou ruim. Não. A pessoa é que pode fazer coisas boas ou ruins com o dinheiro.
né? Então o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então a Bíblia aqui está falando que se você idolatra o dinheiro, se você coloca ele acima de Deus, você faz qualquer coisa para obter dinheiro, inclusive coisas imorais, ilícitas, erradas, né? Então a Bíblia está preocupada com a sua motivação, com o seu coração, e não com o dinheiro em específico em si, porque ele é apenas um instrumento que pode servir tanto para o mal quanto para o bem. Então uma pessoa que quer enriquecer, por exemplo, aqui nesse canal, eu falo sobre enriquecimento e vou falar muito acerca disso. Só que eu sou uma pessoa desapegada materialmente das coisas. Eu não faço questão de ter um carro muito top, de ter uma casa super luxuosa e tal. E aí as pessoas podem olhar e se perguntar, ué, mas por que você quer enriquecer então? Por que você fala a respeito desse tema de finanças? Porque eu acredito que o enriquecimento te permite fazer coisas boas, né? Então, infelizmente, as pessoas atrelaram o enriquecimento a status, ostentação, coisas ruins, humilhar os outros, ser uma pessoa arrogante, esse tipo de coisa. Enquanto, na verdade, o dinheiro te permite exercer a generosidade de uma forma maior, melhor, te permite dar uma vida melhor para sua esposa, para os seus filhos, te permite ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu não vejo isso como coisas ruins, e eu imagino que você também não, certo? Já no aspecto filosófico da coisa, nós podemos ver diversas figuras aí da antiguidade, alguns filósofos tanto pré-socráticos quanto romanos que eram ricos e que ainda assim refletiam acerca da riqueza material. Por exemplo, a gente vê aí Sêneca. Sêneca era um filósofo romano, estoico, que era rico, muito abastado, administrava fortunas, e mesmo assim ele falava sobre a indiferença em relação ao dinheiro, não se deixar ser controlado pelo dinheiro, né, mas usá-lo. Então eu acho que essa é a essência da coisa, você usar o dinheiro e não ser usado por ele. Outro filósofo também que tem muito essa característica, não dessa forma assim, mas é o Tales de Mileto. Aristóteles, na sua Metafísica, cita Tales como alguém que estava observando os astros. Tem até uma história muito conhecida a respeito dele, que ele estava caminhando e observando os astros e ele cai num buraco. E as pessoas riem e tal. E essa foi a imagem que o filósofo foi patenteado, digamos assim, ele foi carimbado com esse tipo de coisa. O filósofo é a pessoa que está só pensando naquilo que é abstrato, naquilo que não é material, naquilo que não diz respeito ao mundo físico. Então ele, por tanto se desligar das coisas daqui, ele acabou caindo num buraco. Isso acaba sendo também, né, uma metáfora, né, para essa imagem que as pessoas têm da vida intelectual também. No entanto, esse mesmo Tales, que dizem que caiu num buraco, ele, por observar os astros, ele previu uma grande colheita de azeitonas. E por causa disso, ele reservou todos os lagares lá para, quando viesse a época da colheita, ele alugasse essas regiões por um valor muito mais alto. Por quê? Basicamente oferta e demanda. A procura se tornou muito mais alta, então ele alugou por um preço mais alto. Então isso foi um entendimento de como funciona o mercado. E ele aplicou a filosofia dele, da observância dos astros, ele pegou essa informação e utilizou para a obtenção de lucro. Aristóteles diz, citando esse acontecimento, essa história, na metafísica dele, ele diz que os filósofos poderiam ser ricos se quisessem. Então, ele é um grande exemplo desse conhecimento que pode ser usado para um fim
material, né? Que não há nada de errado nisso. Então a gente vê que o contentamento e o enriquecimento não são opostos, né? Você tem que ter os dois, porque se você não se contentar, sua vida não vai fazer sentido. Você vai sempre buscar mais e mais e mais, sem ter um porquê, sem ter um motivo. E por outro lado também, se você se contenta no sentido de não ter uma ambição e o que você tem já está bom e tal, se você não busca enriquecer através de um trabalho diligente, árduo, digno, sem planejamento, né, você vai perder a possibilidade de abençoar outras pessoas, de poder fazer o bem com os seus recursos, né? Então, essa foi a nossa dica de hoje aí. Se você tiver algum comentário a respeito disso, pode deixar aí embaixo. Não se esqueça de inscrever nesse canal para ter mais conteúdos, mais vídeos a respeito desse tema aí. Valeu!